36ª videoaula, Medicina Legal para Concursos Públicos, continuação da sexologia forense, tema extremamente importante para concursos públicos, onde medicina legal ainda está sendo exigida, principalmente aqui no Rio de Janeiro. Agora falaremos sobre, superficialmente, o aparelho genital feminino, falaremos sobre a fecundação e a gravidez, e depois discutiremos o aborto, que é uma sequência. Em outras aulas, mostraremos alguns fenômenos especiais. Por enquanto, mostraremos as docimazias, as provas que os peritos fazem para provar se houve nascimento com vida ou se ao nascer o indivíduo já estava morto. Muito importante esses estudos para as provas de concurso, ok? Então vamos lá, com muita calma e paciência. Qualquer dúvida, escreva para a gente. Faça o seu comentário. Nós precisamos da sua opinião para saber qual é o nível das nossas aulas. Se devemos aprofundar mais, se devemos tornar mais superficiais. Você comanda o espetáculo. A gente apenas obedece à sua orientação. Mas você tem que se comunicar. Dê o seu like, dê o seu dislike, comente e divulgue para os colegas para que o nosso canal tenha desenvolvimento, ok? Até já, então. Aparelho genital feminino e a importância pericial. Então, quando há um crime de envolvimento sexual, a vítima é convidada para comparecer ao Instituto Médico Legal para um exame ginecológico. Essa pessoa poderá se negar a se submeter ao exame, mas normalmente ela comparece para o exame. Quando o Instituto Médico Legal tem recursos, coloca um perito legista do sexo feminino para examinar a pericianda. Quando não há peritas do sexo feminino, então um próprio perito examina com toda a cautela de um exame ginecológico. A paciente é colocada na mesa ginecológica e o exame é feito observando-se a estrutura do aparelho genital feminino. Então você observa esse esquema de Frank Netter, de Cima Collection of Medical Illustration. Muito bons esquemas, um desenhista maravilhoso. Então você repara, no aparelho genital feminino chama a atenção que esta parte que você está vendo aqui fora, ela se chama vulva ou vestíbulo. A vulva ou vestíbulo, essa parte que eu estou tentando circundar aqui, ó, é a vulva ou vestíbulo. Marcando a entrada da vagina, você vê aqui, ó, o ímen. Do ímen para dentro, vagina. Do ímen para fora, vestíbulo ou vulva. Pois bem, quando você observa a vulva, como você está vendo aqui embaixo, observa, lá no centro da vulva você vê o ósteo do ímen. Um caso, 2 casos, 3 casos, 4 casos. Ué, professor, no 4º caso eu não estou vendo o ímen. Você não está vendo o ímen porque, neste caso, é um exame pericial de uma mulher que já teve um filho por via vaginal. E quando a mulher tem um filho por via vaginal, a criança, ao passar pelo canal do parto, ela dilacera completamente o ímen. E o ímen fica reduzido a pequeninas cicatrizes coladas no epitélio vaginal. São chamadas de carúnculas mirtiformes, e caem muito nas provas. Então, a presença de carúnculas mirtiformes no exame ginecológico diz que esta mulher já teve um filho por via vaginal. Embora alguns autores tradicionais digam que mulheres que trabalham na prostituição intensa, elas também têm carúnculas
mirtiformes, embora nunca tenham tido um filho por via vaginal. Mas nas provas de concurso, carúnculas mirtiformes, filho por via vaginal. Ok? Muito bem. Então, essa imagem que você está vendo aí, você guarda, que vai ser falada mais tarde em outras situações. Agora você vê aqui embaixo, neste esquema, note, isso aqui é o assoalho do abdômen. Você vê o ânus, você vê o vestíbulo ou vulva, e você nota a musculatura que fecha o assoalho do abdômen. Essa musculatura se chama períneo. Períneo é como se fosse dois triângulos. Essa aqui é uma linha que eu tracei. Você tem esse triângulo aqui para frente e você tem esse triângulo aqui para trás. Toda esta região que você está vendo circundada por esses triângulos é o períneo. Períneo. Muito importante, porque na época do parto, o períneo vai ter lesões. Na época dos crimes sexuais com intensa atividade sexual, o períneo vai ter lesões. Então, o perito vai ter que estar familiarizado com a estrutura do períneo, tanto nas cópulas vaginais como nas cópulas anais. Se veja, esse esquema aqui, por exemplo, nota, está se fazendo um exame ginecológico e nós estamos vendo inúmeras lesões, inúmeras fissuras, inúmeras feridas atingindo o períneo com várias profundidades. Esse último desenho, inclusive, aqui, está mostrando que as lesões atingem, inclusive, o colo do útero lá dentro e toda a parede vaginal. Ou seja, essas lesões perineais são típicas de parto não assistido, geralmente mulheres primíparas. Aquele primeiro filho que vai nascer e você encontra, então, essas lesões do períneo. Mas essas lesões de períneo também são encontradas em crimes sexuais, como você está vendo nesse esqueminha que nós estamos mostrando a seguir. Reparou? Trata-se de um estupro de vulnerável, uma criança que foi submetida à cópula vaginal, e você note as lacerações, as feridas que ela tem na região do períneo, na região do ímen, na região da vagina, além de várias equimoses perivulvares ao redor da vulva e no interior da vulva. O perito vai escrever tudo isso com muita atenção. Veja, no estupro de vulnerável, quando a vulnerabilidade é idade menor de 14 anos, essas lesões aí, elas são apenas para caracterizar que houve um tipo de violência, mesmo que fosse a violência do ato sexual. Mas a idade menor de 14 anos, independentemente de ter qualquer lesão, independentemente de ter havido cópula vaginal, já fica caracterizado o estupro de vulnerável se você puder provar que houve ato libidinoso com aquela criança menor de 14 anos. São essas imagens que você pode ver no Instituto Médico Legal, onde você tem, além da vulnerabilidade pela idade, você tem as lesões típicas da atividade sexual. Percebeu? Muito bem. Agora que nós vimos isso, vamos dar uma olhadinha muito rápida na estrutura do aparelho genital feminino, porque isso é muito importante em certas questões de prova. Bom, você está vendo aqui, ó, o útero, também chamado de matriz. Matriz. Por isso, as estruturas que estão em volta do útero, perimétrio, a parte muscular, miométrio, e a parte interna, onde o embrião se implanta, endométrio. Então, quando você ouvir as palavras perimétrio, miométrio, endométrio, é relativo ao útero, a capa externa, a capa muscular intermediária e a capa interna. E essa capa interna, que é o endométrio, é muito importante porque justamente é no endométrio que vai haver a implantação do embrião, fenômeno chamado de nidação. E após a nidação, está iniciada a gravidez, porque a gravidez na espécie humana, para os penalistas, ela começa no momento em que ocorre a nidação do embrião. E normalmente o embrião se implanta no endométrio.
Mas ele pode se implantar no ovário, pode se implantar na trompa, pode se implantar em qualquer outro lugar. O embrião se implantou no corpo da mulher, ocorreu a nidação, essa mulher está grávida a partir deste momento, ok? Bom, aí você vê que do útero partem as trompas, uma trompa para a direita, uma trompa para a esquerda. E essa trompa, ela vai ficar lambendo, ela vai ficar envolvendo esse órgão que está aqui, que é o ovário. Então você está vendo um ovário de cada lado e as duas trompas, elas ficam ao redor do ovário esperando o momento em que o óvulo aparece. Como a trompa não sabe se o óvulo vem da direita ou vem da esquerda, ela fica lambendo o ovário na expectativa de que o óvulo saia daí no momento da ovulação. E aqui, preso no útero, nós temos o ovário. Então, um ovário direito, um ovário esquerdo, uma trompa direita, uma trompa esquerda, um útero. E aí você vê nesta imagem aqui, fizemos um corte do útero para você visualizar, ó, aqui dentro o endométrio, a parede muscular, o miométrio, e a capa externa, o perimétrio. Aqui você vê o ovário seccionado, mostrando uma estrutura chamada corpo amarelo, e esse corpo amarelo está dizendo para você que recentemente saiu daqui um óvulo. E aqui a trompa, que é o caminho por onde o óvulo deve percorrer, e é o caminho também por onde os espermatozoides que penetraram na cavidade vaginal, penetraram no útero, e lá vão eles, lá em cima na trompa, em busca do óvulo, porque o óvulo não chega vivo até a parte intermediária da trompa. Então está vendo aí o genital interno seccionado, está vendo aqui o genital externo fechado. Aqui fechado, tá claro? Aqui cortado. E agora eu vou fazer um corte lateral, para você perceber como é a estrutura lateralmente. Observa, ó, você está vendo aqui o ovário, olha aqui o ovário, a trompa, como sempre, lambendo o ovário na expectativa de capturar o óvulo, a trompa que vai se abrir lá dentro do útero, aqui você está vendo o útero, e o útero, então, sendo recepcionado na cavidade vaginal. E a cavidade vaginal vem para fora, aí chega aqui, tem o ímen, e do ímen para fora é o vestíbulo ou vulva. Observa a proximidade que nós temos do final do intestino grosso, o reto, com o útero, muito próxima a parte da evacuação com a parte da sexualidade. Percebeu isso? Então, são esses detalhes que no dia da prova vão aparecer. Quando ele fala assim, lesão ao nível da vulva, lesão ao nível do vestíbulo, lesão no ímen, lesão no epitélio vaginal, lesão no períneo. Você tem que saber onde é o períneo, onde é o epitélio vaginal, onde é a vulva, onde é o vestíbulo. Saber que o embrião se implantou no endométrio. Saber que foi feita uma ligadura de trompa. Saber que o ovário foi retirado de um lado, mas tem um ovário do outro lado. Foi retirado uma trompa de um lado, mas tem uma trompa do outro lado. São esses detalhes que, às vezes, o candidato de medicina legal, ele precisa conhecer para poder matar alguma questão ligada na sexologia forense. Eu vou passar aqui agora um ovário mostrando a sequência do fenômeno da ovulação. Repara, ó, inicialmente uma porção de células do ovário, chamadas folículos primitivos, elas começam a se desenvolver. Dentro de cada folículo primitivo, uma dessas células vai se chamar óvulo. De repente, muitos folículos primitivos começam a atrofiar, mas um deles se desenvolve. Quando esse folículo se desenvolve, ele que era um folículo primitivo, agora se chama folículo de Graafi. Aí o folículo de Graafi vai aumentando, vai aumentando, vai aumentando, e olha aqui dentro do folículo de Graafi está o óvulo preparado para sair. E num dado momento, rompe o folículo de Graafi e ocorre o fenômeno da ovulação. E lá vai o óvulo, como nós já avisamos nas aulas anteriores, o óvulo não sai sozinho.
ele sai cercado pelas células foliculares, que se chamam foliculares porque pertenciam ao folículo de Graafi, percebeu? No lugar de onde saiu o óvulo, fica uma área sanguinolenta que se chama corpo hemorrágico. Aí o corpo hemorrágico se transforma num corpo amarelo, e esse corpo amarelo vai ter uma importância fantástica, porque é ele que vai secretar o hormônio que garante a gravidez, o hormônio chamado progesterona. Ona é terminação de hormônio, gester de gestação, pro, hormônio para a gestação. E quem produz a progesterona nos primeiros momentos da gravidez é exatamente o corpo amarelo ou corpo lúteo. Entendeu? Aí essa senhora foi ao médico e fez um exame de laparoscopia e a visão mostrou exatamente o momento em que a trompa fica lambendo o ovário na expectativa de capturar o óvulo que está prestes a sair. E aqui você está vendo como a trompa faz para não perder a chance de capturar o óvulo e levar esse óvulo em direção ao útero. E aqui você está vendo a imagem linda no momento em que a mulher está grávida, né? E o médico vai saber se o parto está ou não para acontecer quando ele examina essa região aqui, que se chama colo do útero. E é justamente no colo do útero, de acordo com a dilatação desse colo do útero, que o médico vai dizer se o parto está começando, se já começou, em que momento do parto nós estamos. Entendeu? Muita atenção nesse slide. Olha lá. Nós temos o espermatozoide à sua esquerda, nós temos um óvulo à sua direita, mas você perceba que o óvulo ele está cercado por uma quantidade enorme de células que pertencem ao ovário. O óvulo foi formado no ovário num local chamado folículo de Graafi. Então, o óvulo está cercado de células foliculares. Quando o óvulo é eliminado pelo folículo de Graafi durante a ovulação, não sai o óvulo limpo, único, exclusivo. Ele sai bloqueado por uma quantidade enorme de células foliculares. E essas células é que vão proteger o óvulo quando ele for capturado pela trompa uterina. Porque o óvulo sai do ovário durante a ovulação e vai caminhando por dentro da trompa uterina, no máximo até o terço médio. A caminhada pela trompa leva, em média, 7 a 10 dias. E o óvulo só tem vida de 24 a 36 horas. E mesmo assim ele está todo protegido por células foliculares. Então, você repara o óvulo protegido pelas células foliculares e o espermatozoide, ele tem na cabeça uma pontinha chamado acrossoma, corpo da extremidade, e nesse acrossoma tem uma pequenina quantidade de uma enzima chamada hialuronidase. Essa enzima chamada hialuronidase é ela que vai atacar o ácido hialurônico que une as células foliculares e vai abrir um caminho para os espermatozoides. Como são muitas células foliculares e o espermatozoide, que tem que fazer uma longa caminhada, entrando pela vagina, entrando pelo útero, subindo na trompa para encontrar o óvulo lá em cima, ele só pode carregar uma pequenina quantidade de hialuronidase. Por isso, a natureza coloca milhões de espermatozoides para cada um deles contribuir com a sua pequenina quantidade de hialuronidase e abrir caminho. Cuidado! Nós não somos o produto do mais rápido, do mais veloz, do mais saudável. O mais rápido, o mais veloz, o mais saudável
chegou primeiro e encontrou o óvulo completamente protegido. Ele gasta a sua hieronidase e não consegue entrar. Aí vem o segundo, terceiro, 40º, 50º, 100º, milésimo, e aí, de repente, um espermatozoide que nem é o mais rápido, nem é muito lento, ele encontra aquela brecha já aberta e ele penetra. Então, essa lenda que nós somos o produto do mais rápido, do mais saudável, isso é uma cascata. Porque aquele que consegue entrar não chegou em primeiro lugar. Quando ele chegou, aquelas portas já estavam abertas pelos espermatozoides que o antecederam. Aí ele consegue penetrar e fazer a fecundação. Agora, presta atenção. Dentro do óvulo existem os corpúsculos celulares, aparelho de Golgi, retículo endoplasmático, inclusive os mitocôndrias, que fornecem energia para o óvulo. No espermatozoide também tem tudo isso. Só que os mitocôndrias do espermatozoide, observa, ó, eles não ficam na cabeça do espermatozoide. Como eles vão fornecer energia para o batimento da cauda, eles ficam naquela região do espermatozoide chamado pescoço ou colo. No colo ou pescoço é que ficam os mitocôndrias do espermatozoide. Pois bem, no momento que vai ocorrer a fecundação e o espermatozoide vai penetrar no óvulo após afastar as células foliculares, preste atenção o que é que vai acontecer. Olha aqui essa outra imagem aqui. O espermatozoide mostrando o pescoço ou peça intermediária riquíssimo em mitocôndrias. E na hora da fecundação, apenas a cabeça do espermatozoide penetra no óvulo. Como apenas a cabeça do espermatozoide penetra no óvulo, os mitocôndrias do espermatozoide, os mitocôndrias paternos, eles não entram na hora da fecundação. Por isso, aquele indivíduo que vai nascer, que é o produto da união do espermatozoide com o óvulo, ele só tem mitocôndrias maternos. Ele não tem mitocôndrias paternos, porque esses mitocôndrias paternos que estavam no espermatozoide, eles não penetram, porque somente a cabeça do espermatozoide é que penetra no óvulo na hora da fecundação. Há uma hipótese que diz que eles penetram sim, mas lá dentro há reações químicas e os mitocôndrias do espermatozoide são destruídos, ficando apenas os mitocôndrias maternos. Isso vai ser muito importante, porque na hora da prova, quando aparecer uma mancha de esperma em algum lugar, e você quiser saber quem é o dono daquele esperma, você pode saber o dono daquele esperma consultando uma porção de células que tenham DNA cromossomial, materno e paterno. Mas se na hora da prova eles derem para você um espermatozoide, o máximo que você vai poder comparar, aquele espermatozoide, ele só tem mitocôndrias maternos. Ele não tem mitocôndrias paternos. Como eu não tenho mitocôndrias paternos, os meus mitocôndrios são todos da minha mãe. E o do meu pai eram todos da minha avó. E assim acontece com todas as famílias. É uma ótima questão para a prova saber essa história dos mitocôndrias maternos e paternos. Percebeu? Aí eu coloquei uma imagenzinha aqui para você dar uma olhada. Observe os espermatozoides aos milhões circundando o óvulo e o óvulo bloqueado pelas células foliculares unidas pelo ácido hialurônico e os espermatozoides com a sua enzima chamada hialuronidase vai tentando abrir caminho para aquele que chegar e encontrar a porta aberta. Botei aqui umas palavrinhas para você dar uma lida, tá? Dá uma lida, não vai ter problema nenhum. Botei mais uma imagem aqui, aumentada, para você ver o espermatozoide chegando e tentando encontrar caminho entre as células foliculares. Lembra, elas estão unidas pelo ácido hialurônico.
E a enzima que tem na cabeça do espermatozoide é a hialuronidase. Professor, mas por que precisa tanto espermatozoide para fecundar um óvulo? É que ele tem que ir lá em cima e levar a hialuronidase. Como o caminho é muito longo para ele, ele não pode levar uma grande quantidade de enzima na cabeça. Então ele leva um pouquinho. Aquele pouquinho não dá para dissolver o ácido hialurônico das células foliculares todas, para permitir a entrada de algum. Então eu preciso de milhões de espermatozoides para cada um contribuir com a sua pequenina quantidade de hialuronidase, até que de repente um chega e consegue penetrar. E não esqueça, os mitocôndrias que estão na peça intermediária, que estão no pescoço, os mitocôndrias maternos estão lá dentro do óvulo, mas os paternos não conseguem penetrar e, se penetrarem, não conseguem sobreviver dentro do óvulo, ok? Lá dentro do óvulo fecundado só tem mitocôndrias maternos. Questão de prova, isso aí, tá bom? Aí eu coloquei aqui mais uma perguntinha para você. Olha, botei umas questõezinhas. Que hora começa a gravidez? Ah, professor, a gravidez começa na hora que o espermatozoide entra no óvulo e ocorre a fecundação. Isso é para a teoria concepcionalista. Pela teoria concepcionalista, a gravidez começa na hora que ocorre a fecundação, também chamada de fertilização, também chamada de concepção. A penetração do espermatozoide no óvulo, ou mais precisamente no ovócito secundário. Isso ocorre lá em cima, no terço médio ou superior da trompa uterina. Esse é o início da gravidez para a teoria concepcionalista. Entretanto, os penalistas, o pessoal do direito penal, diz que a gravidez começa no momento em que o embrião, que foi fecundado lá no alto da trompa, e veio descendo pela trompa, e quando ele chega no útero, aquela parede interna do útero, chamada endométrio, a parte de dentro da matriz, endométrio. E quando o embriãozinho, então, se implanta ali, ocorre a nidação. Nidar é fazer um ninho. E na hora que o embrião se aninha no endométrio, para os penalistas, agora sim começou a gravidez. Percebeu a controvérsia? No Código Civil, a teoria concepcionalista. No Código Penal, a gravidez começa depois que ocorre a nidação. Lá no crime de aborto, que é você matar o embrião durante a gravidez, se você matar o embrião enquanto ele está se encaminhando e ainda não nidou, a gravidez não começou. Então, embora você mate o embrião, como ele ainda não nidou, para os penalistas, a gravidez ainda não começou. Logo, não pode haver aborto. Só vai poder fazer o aborto depois que ele se implantar. Logo, no caminho para a implantação, não se entende o aborto. Cuidado! A implantação normalmente é dentro do útero. Mas você vai ver em aulas seguintes que ele pode se implantar na própria trompa. Ele pode se implantar no ovário. Ele pode se implantar dentro do abdômen, no rim, no fígado. Ou seja, tem hora que o embrião se implanta fora do lugar. Gravidez ectópica. Gravidez fora do lugar. Algumas dessas gravidezes ainda conseguem evoluir, mas a maioria delas colocam a vida da mãe em perigo iminente de morte. E aí, lá no artigo 128, inciso 1 do seu Código Penal, está escrito que não se pune o aborto quando não houver outro meio de salvar a vida da gestante. E nas gravidezes ectópicas, se você não fizer o aborto, na maioria das vezes, a gestante morre junto com o feto. Percebeu? Por isso, não é uma questão de escolher uma vida ou a outra.
é que se você não fizer o aborto matando o fetinho, morrem os dois. Essa é a inteligência do artigo 128, inciso 1 do Código Penal, ok? Vamos lá então, vamos seguir. Aí eu botei aqui um esqueminha para você olhar as gravidezes ectópicas: abdominal, ovariana, mesentérica, hepática, dentro da trompa, gravidez tubária. E às vezes, mesmo dentro do útero, o embrião se implanta fora do lugar e a gravidez fica complicada. Não coloca em risco a vida da mãe, mas dificilmente aquela gravidez vai chegar a termo. Gravidez ectópica uterina. Aí botei um esqueminha aqui para você olhar, que às vezes a pessoa entende mais vendo um esquema do que ouvindo muita história, né? Olha lá. Às vezes a gravidez começa no ovário, ectópica ovariana, às vezes ela se implanta na trompa tubária, seja na parte alta, seja na parte média, seja na parte inferior, às vezes se implanta no útero, mas fora do lugar adequado, olha lá, no útero, mas fora do lugar adequado. Essas são as formas de gravidezes ectópicas que podem aparecer na sua prova. Aí botei um esqueminha aqui, só de curiosidade para você ler. Repara, tudo o que vai acontecer durante a gravidez é trabalho da hipófise. E a hipófise, ela é comandada por um órgão chamado hipotálamo, que fica lá na base do cérebro. Então, falou gravidez, falou hormônios sexuais, você pensa no hipotálamo e você pensa na hipófise. Aí você vai ter esse esqueminha aqui. Olha lá, repara. Mecanismo de retroalimentação. O hipotálamo estimula ou inibe a hipófise estimula ou não os ovários estimulam ou não o endométrio recebe ou não o embrião estimula ou não o corpo amarelo ou lúteo secreta ou não a progesterona inibe ou não o hipotálamo inibe ou não a hipófise. Leia isso com calma, com tranquilidade. Em medicina legal, os peritos contam com muitas provas, muitos testes, muitos exames. Em geral, esses testes, essas provas, esses exames, são as chamadas docimazias. Nós vamos nos preocupar, neste momento, com as docimazias para comprovar o nascimento com vida. Há muitas outras docimazias com muitas outras finalidades. Nós vamos ficar atentos nas docimazias para nascimento com vida. Esse vai ser o tema a ser discutido a seguir. Capricha, vamos lá. Docimazias são provas. Docimazias são testes. São exames que a medicina legal faz para identificar determinadas circunstâncias. Por exemplo, queremos provar se o indivíduo está vivo ou se está morto. Se a morte foi aguda, rápida, ou se a morte foi agônica, demorada. Mas no nosso tema de hoje, nós vamos fazer as docimazias para provar se o indivíduo nasceu vivo ou se já estava morto quando nasceu. Se ele nasceu vivo, ele pode ser vítima de homicídio, ele pode ser vítima de infanticídio e pode até ser vítima de aborto, desde que as manobras para provocar o aborto tenham sido feitas quando ele ainda estava dentro do útero. E ele veio morrer aqui fora, mas por causa das lesões que ele sofreu dentro do útero. Se tiver um tempinho, dá uma lida no artigo 13, nexo de causalidade, lá do Código Penal, ok? Muito bem. Então nós vamos estudar as provas de nascimento com vida, docimazias. Aí nós temos as docimazias respiratórias pulmonares, cuidado agora, hein? As docimazias respiratórias extrapulmonares. Elas mostram que houve entrada de ar no organismo, mas não através dos pulmões. E temos as docimazias circulatórias, que você vai ver mais tarde quando estudar o tumor do parto. Ok? Muito bem. Docimazias. Tumor do parto, importância pericial. Durante o parto, quando o útero começa a tentar expulsar o concepto, e o concepto está numa apresentação cefálica, a cabeça vem primeiro, quando a cabeça começa a pressionar
o colo do útero, começa a ver a dilatação do orifício do colo do útero. E aí, a cabeça fetal, ela começa a aparecer naquele orifício do colo do útero. E você nota nessa imagem aqui, que quando a cabeça começa a aparecer no colo do útero, começa a haver uma pressão lateral em cima da cabeça, e repara, o sangue desce para a cabeça, mas tem dificuldade para retornar. E aí começa a formar uma bolsa sanguinolenta aqui no couro cabeludo, que é aquilo que nós chamamos de tumor do parto. Vou mostrar um outro esquema que pode ser que melhore um bocadinho. Repara só, na hora que vai haver um nascimento e que ocorre a dilatação do orifício do colo do útero, a cabeça do fetinho vem primeiro. E quando ela vem primeiro e aparece aqui no colo do útero, normalmente nessa parte mais alta do couro cabeludo, começa a aparecer uma saliência, um tumor que contém sangue, chamado tumor do parto. Aí mais tarde, você está vendo aí, ocorre a eliminação da placenta, e aí depois que acaba o parto, vem um período chamado puerpério. Já aprendeu também que a eliminação da placenta se chama dequitação. Mas vamos voltar para o nosso tema principal, que é o tumor do parto. Olha lá. Como provar que houve nascimento com vida se o concepto morreu antes de respirar? Cara, se ele morreu antes de respirar, e eu vou provar que ele nasceu com vida, eu não posso fazer uma docimasia respiratória. Eu não posso fazer uma docimasia pulmonar. Então eu vou fazer uma docimasia circulatória. E aí botei aqui um esqueminha muito simples para você poder entender. Repara só, olha lá. Quando a gente vai botar uma camisa com aquela gola rolê, o couro cabeludo começa a aparecer primeiro lá em cima. Agora você imagina que essa gola rolê, ela está apertando a cabeça do concepto, dificultando que o sangue que desceu para a cabeça, repara, desceu para a cabeça, ele tem dificuldade para retornar. Por que ele tem dificuldade para retornar? Porque o sangue passou para baixo com uma facilidade, mas quando ele vai retornar, repara, o colo do útero está pressionando lateralmente a circulação. E aí o sangue não volta. Aí acontece esse esqueminha que você está vendo aqui. Reparou? Olha lá. Pressão dos dois lados contra a cabeça do concepto e o sangue que desceu bombeado pelo coração, agora quando esse sangue tenta voltar, ele tem uma certa dificuldade. Tendo uma certa dificuldade, começa a aparecer aqui em cima, no cocoruto, o chamado tumor do parto. Essa imagem é muito clara, essa aqui é melhor ainda. Olha lá, você não tem dúvida, na hora que começa a expulsão, mas cuidado, só vai ter tumor de parto na cabeça se a apresentação for cefálica. Se a apresentação não for cefálica, aí o tumor do parto não vai ser na cabeça, vai ser naquela região que primeiro aparecer para fora do orifício do colo do útero. Entendido? Pronto. Isso aí é para a gente saber como fazer o diagnóstico de que o concepto nasceu vivo, embora ele tenha morrido antes de respirar. Essa é uma docimasia circulatória. Professor, docimasia circulatória pode ser feita no feto vivo? Sim. Eu verifico os batimentos cardiofetais, eu verifico os pulsos arteriais periféricos, eu verifico o pulso do cordão umbilical. Porque se o fetinho está vivo, o coração está batendo, o sangue está circulando, as artérias estão palpitando, então eu não tenho nenhuma preocupação. Interessante é fazer o diagnóstico de docimasia circulatória do feto morto. Aí sim, aí eu vou para a formação do tumor do parto, aí eu vou para a bossa serossanguinolenta e o caput sucedâneo. Qualquer uma dessas três coisas que apareça no fetinho morto indica que ele nasceu com vida, mesmo que ele não tinha respirado. Aí eu coloquei aqui um esqueminha para você mais tarde dar uma lida, tá? E verificar a diferença entre o caput sucedâneo, o céfalo-hematoma,
os tumores que são extracranianos e os que são intracranianos. Apenas leitura para você ficar compreendendo esse tema. Vamos lá, então. Vamos começar agora as nossas docimagias. Docimagia, prova hidrostática, porque ela vai usar um vaso com água. Pulmonar, porque vai usar os pulmões do cadáver. De Galeno, que foi uma docimagia que recebeu esse nome em homenagem ao grande vulto médico chamado Galeno. Aí eu fiz um esqueminha aqui bem curioso para você observar. Ó. Primeiro tempo, segundo tempo, terceiro tempo, quarto tempo. A docimagia hidrostática pulmonar de Galeno, ela tem 4 tempos. 4 tempos, cuidado, 4 tempos. Eu pego a língua, pego a laringe, pego a traqueia, pego o pulmão, pego o coração. Ou seja, eu pego todos os órgãos que estão localizados na boca e que estão localizados no tórax do fetinho. Aí eu pego todos esses órgãos que estão aí e coloco esses órgãos todos dentro d'água. Na hora que eu coloco tudo dentro d'água, eu percebo que o conjunto todo afundou. Se o conjunto todo afundou, o primeiro tempo da docimagia diz que o fetinho não respirou. Aí, dentro d'água, sem tirar o pulmão da água, eu corto tudo aquilo que não está ligado aos pulmões. Deixo apenas os pulmões dentro d'água. Se os pulmões flutuarem, opa, o fetinho respirou, docimagia positiva. Se os pulmões não flutuarem, opa, o segundo tempo da docimagia acabou e, por enquanto, o feto ainda não respirou. Aí eu, com os pulmões lá no fundo, eu faço pequeninos cortes, tiro pequeninos pedacinhos daquele pulmão. Estou no terceiro tempo da docimagia de Galeno. Se esses pedacinhos que eu cortei do pulmão flutuarem, opa, o pulmão respirou, o fetinho nasceu com vida. Se esses pedacinhos que eu cortei não flutuarem, ficarem no fundo, acabou o terceiro tempo, a docimagia ainda é negativa, mas ainda não acabou. Aí eu vou para o quarto tempo. No quarto tempo eu vou esmagar aqueles pedacinhos de pulmão que estão lá embaixo, e quando eu esmago esses pedacinhos de pulmão que estão lá embaixo, eu noto uma coisa interessante. Se sair bolhas de ar desses pedacinhos de pulmão que eu estou esmagando, opa, o fetinho respirou. Mas se não saírem bolhas de ar, apesar da pressão que eu estou fazendo, esmagando esses pedacinhos, então o quarto tempo também foi negativo, significa que o fetinho não respirou. Aí eu digo que nasceu morto, como está mostrando a docimagia hidrostática pulmonar de Galeno, a não ser que ele tenha o tumor do parto. Porque se ele tiver o tumor do parto, mesmo que a docimagia de Galeno dê negativo, então a docimagia respiratória foi negativa, mas a docimagia circulatória foi positiva. Falamos isso quando essa aulinha começou, ok? Aí eu botei aqui um esqueminha para você não se confundir mais. Repara, olha lá, o conjunto todo sendo colocado dentro da água. Colocado dentro da água, eu observo que o pulmão flutuou. Opa! O pulmão flutuou? Primeira hipótese, nasceu com vida. Cuidado, resultado falso positivo. O fetinho já estava em putrefação e ele está flutuando porque os pulmões estão cheios de gás. Ah, mas acontece que o pulmão afundou. Cuidado, o pulmão afundou. Às vezes o fetinho respirou, mas respirou líquido amniótico, fez uma pneumonia e o pulmão mais pesado por causa do líquido amniótico nos alvéolos, ele afundou. Então a docimagia hidrostática de Galeno, ela pode dar resultados falso positivos e pode dar resultados falso negativos. Por isso é uma docimagia perigosa. Aí eu botei um esqueminha aqui para você dar uma olhada, olha lá. O pulmão com a parte que tem ar, ele flutua, e o pulmão com a parte que está com pneumonia, ele afunda. Botei novamente aqui para você ver que tudo que é importante você tem que observar no experimento. Olha lá, primeira hipótese, esse pulmão não respirou. Esse fetinho nasceu morto. Hipótese, esse pulmão está com pneumonia. E aí
esse pedaço com pneumonia, ele afunda, ele não flutua, mesmo que o fetinho tenha respirado. Aí botei esse esqueminha aqui para você não ter nenhuma dúvida mais. Olha lá, um pedaço do pulmão não tem pneumonia e colocado na água, ele flutua. O outro pedaço do pulmão tem pneumonia e colocado na água, ele afunda. Reparou? O mesmo pulmão, uma parte flutua, outra parte afunda. Não quer dizer que o pulmão que afunda, de cara, não respirou. Ele pode estar afetado por uma pneumonia. Ok? Então, a docimasia hidrostática pulmonar de Galeno, ela pode dar resultados falsos positivos e resultados falsos negativos. Ok? Muito bem. Vamos lá, então. Atenção! Exceção à docimasia de Galeno. O professor já falou isso, estou repetindo. Tumor do parto ou bossa cefálica. Mesmo que o concepto não tenha respirado, o tumor do parto comprova que o coração estava batendo após o início do parto. Logo, o fetinho nasceu com vida, mesmo que não tenha respirado. Mas a docimasia que não deixa dúvida nenhuma, que é perfeita, que ninguém pode contestar, é essa docimasia aqui, ó. É a docimasia microscópica de Balthazar Lebrun. Microscópico, porque vai usar um microscópio. Repare esse pulmão aí. Note como os alvéolos estão abertos, estão dilatados, e somente o ar respirado pode fazer os alvéolos dilatarem desta maneira. No entanto, você observa agora, quando você tem essa segunda imagem aqui, nessa segunda imagem, note que os alvéolos estão fechados. Os alvéolos não respiraram, embora apareçam essas enormes bolhas de putrefação aqui, ó. Aqui são bolhas de putrefação, tá vendo? Bolhas de putrefação muito grandes. Mas aqui, ó, são os alvéolos que não respiraram, estão fechados. Compara os alvéolos que não respiraram fechados com os alvéolos que respiraram bastante abertos. Docimasia microscópica de Balthazar Lebrun. Essa é a docimasia que nós estamos estudando, é a docimasia que você não vai esquecer no dia da prova, porque essa é a mais perfeita de todas. É a mais confiável para o diagnóstico de nascimento com vida, ok? Então vamos lá, mais uma vez o pulmão que respirou, mais uma vez o pulmão que não respirou. É isso aí que você tem que entender quando estudar essas docimasias, porque a docimasia nada mais é do que um teste, é uma prova. Você usa essas docimasias para mostrar se respirou ou se não respirou. E para isso você usa as docimasias pulmonares, as docimasias extrapulmonares e as docimasias circulatórias. É desse conjunto que eles fazem uma porção de perguntas. É preciso que você, quando estiver estudando, observe que ou será feita uma reação química, ou será feita uma análise física. Ora, usaremos alguns órgãos do corpo humano, como, por exemplo, os pulmões, ou então, como, por exemplo, o coração, como, por exemplo, a circulação. Ou seja, as docimasias, elas podem ser pulmonares, extrapulmonares, circulatórias, podem ser físicas, podem ser químicas. Isso é muito importante na hora de se analisar o resultado, sendo que a mais importante de todas, que permite que você mantenha aquele resultado ao longo dos tempos, é a docimasia pulmonar microscópica de Balthazar Lebrun, docimasia hidrostática gastrointestinal de Breslau. Nesse caso, veja, nós não vamos usar os pulmões. Então, é uma docimasia respiratória, mas ela é extrapulmonar. Porque na hora que o fetinho respira, uma parte do ar vai para o interior dos pulmões e outra parte vai para o aparelho digestório. Então, quando há nascimento com vida, o que se espera é que exista ar no tubo digestório, por exemplo, no estômago e nas partes iniciais do intestino delgado. E aí, na docimasia
hidrostática de Breslau, é isso que nós vamos examinar. Observa lá como fica. Pegamos o cadáver do feto, retiramos o estômago, está aqui o estômago, pegamos o intestino delgado, está aqui o delgado, e pegamos o intestino grosso, que está lá no final. Colocamos todo esse conjunto devidamente bloqueado para evitar entrada de ar ou saída de ar e colocamos esse conjunto dentro d'água. Se o conjunto flutuar, a gente acredita que houve nascimento com vida. Ou então o cadáver já estava em putrefação e flutuou por causa dos gases de putrefação e não por causa do ar da respiração. Como você vê, essa docimasia, ela dá falso positivo, falso negativo e não tem como você dirimir a dúvida. Mas aí está a docimasia hidrostática gastrointestinal de Breslau, ok? Muito bem. Vamos verificar aqui outro tipo de docimasia agora. Observa lá. É a docimasia radiológica, vai se fazer um exame radiológico do cadáver, e ela é chamada docimasia radiológica de Borda. Borda foi o autor dessa docimasia. Repara, quando você respira e o ar preenche o pulmão, e o ar preenche o estômago e o intestino, ao raio-x aparecem manchas escuras. Então, onde aparecer manchas escuras, manchas negras, ali tem ar. E se tem ar dentro do pulmão, se tem ar dentro do estômago, se tem ar dentro do intestino e não há sinais de putrefação, opa, então esse indivíduo nasceu com vida e ele respirou e respirou bastante, porque você nota que tem ar nos pulmões, você nota que tem ar no tubo digestório, ok? Cuidado agora. Observa essa imagem que eu estou te mostrando. Aqui à esquerda, você está vendo um pulmão que respirou e respirou abundantemente. Olha, observa o pulmão como respirou. Observa como tem ar no estômago. Quando você olha a imagem da direita, onde deveria estar tudo preto por causa da respiração, está tudo branco, indicando que aqui não tem ar. Cadê o ar no estômago? Não tem ar no estômago. Então, isso aqui, o concepto que já nasceu morto. Uma outra docimasia, que é uma docimasia também respiratória, mas ela não usa os pulmões, é uma docimasia extrapulmonar, mas é uma docimasia respiratória. Por quê? Ela vai analisar a quantidade de ar que pode existir dentro do sistema auditivo do indivíduo. Presta atenção, docimasia hidrostática, porque vai usar a água, docimasia auricular, porque vai usar o pavilhão auditivo, e os autores desta docimasia, Venditti, Redden e Geret. Essa docimasia é usada quando se encontra simplesmente a cabeça do feto. Só foi encontrada a cabeça do feto, mais nada. Não tem tórax, não tem abdômen, não tem membros superiores, só tem a cabeça fetal. E aí, você tem que olhar essa imagenzinha que eu vou te mostrar aqui. Olha lá, presta atenção. Olha. Olha o aparelho auditivo na parte externa, aí tem o tubo auditivo, o conduto auditivo externo, aí ele é barrado por uma membrana chamada tímpano, e para dentro do tímpano tem o chamado ouvido médio. E no ouvido médio, você tem os 3 menores ossinhos do corpo, o martelo, o estribo e a bigorna. E depois você passa para o ouvido interno. Só que no ouvido médio tem um tubo chamado trompa auditiva. E essa trompa auditiva, ela vai lá para dentro da boca. E aí, quando você abre a boca, o ar entra pela boca, entra pelo tubo auditivo e vai lá empurrar o tímpano para fora. Enquanto o ar que está aqui fora está empurrando o tímpano para dentro.
Como as pressões são iguais do lado de fora e do lado de dentro, você não sente nada, porque o ar entra pela boca e empurra o tímpano para fora, e o ar de fora entra pelo ouvido e empurra o tímpano para dentro. Tudo normal, é assim que a natureza funciona. Então, repara, quando o indivíduo respira, entra ar pela boca e pelo nariz. E quando entra ar pela boca e pelo nariz, um pouco desse ar entra pelo tubo auditivo, pela trompa auditiva e fica alojado ali no ouvido médio. Se o fetinho nasceu morto e ele não respirou, não entrou ar pelo nariz e pela boca. Não entrou ar no tubo auditivo. Não tem ar no ouvido médio. E quando você encontra somente a cabeça do feto, o que você faz? Você corta o pavilhão auditivo, deixa o tímpano exposto. Tudo isso embaixo d'água. E aí dá um pique no tímpano. Quando você dá um pique no tímpano, se sair alguma bolha de ar, opa, esse fetinho respirou, porque ele tinha ar dentro do ouvido médio. E esse ar entrou ali porque o fetinho respirou. Percebeu? Se não sair ar nenhum, esse fetinho não respirou. Ah, professor, mas se o fetinho estiver em putrefação, os gases de putrefação vão aparecer dentro do ouvido médio. E na hora que você fizer uma picada ali no tímpano, vai sair bolhas, mas bolhas de gás de putrefação. E eu não vou saber se aquilo ali é gás de putrefação somente ou se é gás de respiração também. Se você excluir a putrefação, dá um pique no tímpano e sair ar, é ar de respiração. Você dá um pique no tímpano e não sair nenhum tipo de ar, então esse fetinho não respirou. Percebeu? Docimasia auricular é hidrostática, porque também usa água daqueles autores, Venditti, Redding e Gelé. Aqui você está vendo um detalhe do ouvido médio, onde você tem o tímpano aqui para fora. Você tem a trompa aqui para dentro. E você tem aqui o ouvido interno lá para o outro lado. E aqui neste lugar é que fica o ar que foi respirado e que entrou pelo nariz e pela boca. E esse ar que está aqui, ó, na hora que você picotar o tímpano, esse ar então vai sair por aqui e vai fazer as bolhazinhas de ar. Cuidado! Ou ele respirou, ou então o cadáver está em putrefação. Percebeu? Muito bem? Mais uma docimasiazinha aqui, ó. Olha, isso aqui você, quando estudar baropatias, vai saber como é a manobra de Valsalva. Mas aqui apareceu a docimasia química de Icare. A docimasia química de Icare nada mais é do que fazer isso, ó. Botar um pedacinho de pulmão no recipiente, botar soda cáustica ou potássio cáustica, e se ali houver ar, o pulmão parcialmente destruído, e aí aquele ar vai borbulhar dentro de um líquido qualquer. Essa é a docimasia química. Agora, o Icare também fez uma docimasia que é física. Ele fez a mesma coisa, só que agora ele pegou o pulmão, colocou o pulmão numa lâmina de microscópio e esmagou o fragmento de pulmão. Se houver eliminação de bolha de ar, aquele pulmão respirou ou está em putrefação. Percebeu? É uma docimasia respiratória, mas essa é pulmonar, porque ele usa fragmento de pulmão. Só que essa é física e aquela anterior é química, ok? Mais uma docimasia que costuma cair na prova e atrapalha a vida da gente, atrapalha muito a vida da gente, é essa aqui, ó. Repara. Simplesmente olhar o pulmão. Aí você olha o pulmão e vê que o pulmão está parecendo um fígado, que o pulmão não crepita, que o pulmão é maciço. E de repente você olha o pulmão,
e o pulmão parece um travesseiro, o pulmão parece uma almofada, o pulmão parece que está cheio. Opa, esse pulmão aqui que parece uma almofada, esse pulmão aqui respirou. Ou então esse pulmão aqui está em putrefação. Quando eu olho o pulmão dessa maneira aqui, opa, esse pulmão aqui, ele não respirou. Então, repara, eu noto se o pulmão respirou ou não respirou simplesmente observando o aspecto do pulmão. É a chamada docimasia óptica de Bucci. Escreve-se Buchu, mas fala-se Bucci, ok? Ele só observa a forma e a textura dos pulmões, ok? Muito bem. Agora que nós vimos isso, a gente vai dar uma olhadinha aqui num outro tipo de docimasia. Ó, depois vem a docimasia diafragmática de Ploquet-Casper. Essa já caiu na prova, aqui no Rio de Janeiro. Então, a docimasia de Ploquet faz nada mais, nada menos do que isso que está escrito aqui. E aí você lê com carinho, olha para cá e vê essa imagem como é interessante. Repara, ó, esse pulmão respirou. Como ele respirou, a cúpula diafragmática ela ficou muito rebaixada. Quando o pulmãozinho não respira, a cúpula diafragmática fica elevada. Quando essa cúpula está elevada, é porque esse pulmão não respirou. Quando essa cúpula diafragmática está rebaixada, é porque esse pulmãozinho respirou. Essa é a docimasia que caiu em prova, docimasia diafragmática de Ploquet e Casper. Ok? E eu deixei aqui no finalzinho para você simplesmente dar uma lida, tá? Na docimasia de Myrtot, que é uma docimasia interessante da mielinização do nervo óptico. A docimasia de Myrtot diz o seguinte, olha, a mielinização do nervo óptico, ela tem hora para começar. Ela começa a mielinizar 12 horas após o nascimento. Um dos temas apaixonantes da medicina legal é o aborto. Seja o aborto criminoso, seja o aborto consentido, seja o aborto eugênico, qualquer que seja o tipo de aborto. E aí, você tem que usar o seu Código Penal e não deixar de estudar os artigos 124, 125, 126, 127, 128 e não esquecer que lá no artigo 129, no crime de lesões corporais, você tem no parágrafo 1º, inciso 4º, a aceleração de parto. E no parágrafo 2º, inciso 5º, você tem o aborto. Mas não o aborto provocado com a ideia de fazer o aborto, e sim o chamado aborto pré-doloso. O dolo era de causar lesão corporal e aconteceu o aborto. É isso que você vai ter que dar uma olhada e observar nessas linhas como é que o perito faz o diagnóstico de aborto. Aí é que vai começar o nosso problema. Então vamos lá ao nosso estudo? Aborto. Temos que saber o que é um feto nascente, o que é um recém-nascido e o que é um natimorto. Observe bem. O feto nascente é aquele que o parto começou, ele está nascendo, mas ainda não nasceu. Já é um ser vivo, já é uma pessoa com personalidade civil, porque está nascendo, embora ainda não tenha nascido. Isso está acontecendo durante o parto. O parto já começou, ainda não acabou, ele está nascendo. Ele é um feto nascente, ok? Muito bem. Agora você vê aqui, ó, o recém-nascido. O recém-nascido é aquele que acabou de nascer. Veja bem, muitas vezes ele acabou de nascer, já é um recém-nascido, mas o parto ainda não acabou. Porque o parto só vai acabar quando os anexos embrionários, a bolsa amniótica e a placenta forem eliminados espontaneamente
ou retirados por aquele que estiver fazendo o parto. Agora, veja bem, ele nasce, ele é um recém-nascido e às vezes o parto ainda não acabou. Por isso que você vai ver no crime de infanticídio que se pode matar o recém-nascido durante o parto ou logo após o parto. Quando falar que matou durante o parto, é porque o parto já começou, mas a placenta ainda não foi eliminada. Veja bem, a criança está no colo da mãe, a criança já está do lado de fora, mas como a placenta ainda não foi eliminada, ainda não houve a dequitação, aí o parto ainda não acabou. Se ela matar esta criança sob a influência do estado puerperal, ela estará matando durante o parto, embora a criança já esteja na mão dela. Mas a placenta ainda não foi eliminada, não foi retirada. Entendeu o conceito de durante o parto? Pois bem, dito isso, vamos ver agora, natimorto. O natimorto é aquele que nasceu morto, ou seja, quando ele veio ao mundo, ele já estava morto. Ora, se ele veio ao mundo e já estava morto, nós estamos diante de um caso de aborto. Aborto é a morte do concepto a qualquer tempo da gestação. Aborto é a morte do concepto a qualquer tempo da gestação. Cuidado, a gravidez tem que ter começado e o parto ainda não começou. Se ele morrer neste lapso de tempo, nós teremos um aborto. Agora, presta muita atenção. Às vezes, o indivíduo tenta matar o concepto durante a gravidez, mas o fetinho não morre, nasce vivo. Por enquanto, é uma tentativa de aborto. Depois, ele morre, mas morre em consequência das lesões que ele sofreu enquanto a mulher estava grávida. Aí nós temos um aborto que se consumou depois que a criança nasceu. Mas a manobra para matar o concepto foi feita durante a gravidez. Percebeu? Ah, professor, eu sempre ouvi falar que se morrer depois que nasce, não é mais aborto. Sim, mas se a manobra para matar o concepto foi feita durante a gravidez e ele morrer depois que nasceu, mas por causa das lesões que ele sofreu quando ainda estava dentro do útero, aí nós temos um aborto que começou tentado e acabou consumado. Cuidado com essa pegadinha na hora da prova de penal. Então, nós estamos vendo aí aborto, feto nascente, recém-nascido, natimorto. Esse aí é um momento mágico em que a mulher está grávida, você está vendo o tamanho do útero, o volume do útero dentro da cavidade abdominal, e aí o médico vai analisar a proximidade ou não do parto, olhando o chamado colo do útero. No colo do útero, que aparece, dizem os autores que tem a forma de um focinho de tenca. Tenca é um peixe da família das carpas. Então, isso aí parece um focinho de tenca, segundo os autores. E ali você está vendo o orifício do colo uterino. Quando esse orifício do colo uterino começa a dilatar, dilatação do orifício do colo do útero. Se não houver nenhuma anormalidade, é porque o parto está começando. Um dos diagnósticos que se faz de o parto já começou é a dilatação do orifício do colo do útero. Esse é o primeiro exame que o médico faz para dizer se o parto já está começando ou não está começando. Dilatação do orifício do colo do útero. Aí depois a criança começa a aparecer, você vê que à medida que a cabeça da criança vai aparecendo através do orifício do colo do útero, né, o orifício do colo do útero vai dilatando. E nessa dilatação, a gente vê que de repente a criança aparece. Quando a criança aparece, cuidado, o parto já começou. Se eu tentar matar esta criança agora,
não é mais aborto. Vai ser homicídio ou infanticídio, dependendo das elementares que envolvem o caso. Percebeu? Porque o parto já começou. Se ela matar essa criança agora, durante o parto, sob a influência do estado puerperal, ela estará matando durante o parto. Aí a criança vai e a criança nasce. Nasce, já está no colo da mãe. Repare, o cordão umbilical pode ser visto neste lugar aqui que eu estou fazendo agora, acompanhando o cordão umbilical, e aqui você está vendo a placenta. Se a placenta já foi eliminada, o parto já acabou. Se essa mulher matar esta criança agora, sob a influência do estado puerperal, ela estará matando logo após o parto. Matar logo após o parto é matar imediatamente depois que o parto acaba. Professor, como é que você sabe que o parto já acabou? Observe, a placenta já foi eliminada. Se a placenta já foi eliminada, o parto já acabou. Percebeu? Muito bem. Aí, dito isso, você vai agora ver um esqueminha aqui. Olha lá. Quando acaba o parto, começa um período chamado puerpério. Puerpério. Nasceu uma criança. Puerpério. Quando termina o parto, quando ocorre a dequitação ou secundamento, é o nome da eliminação da placenta e dos outros anexos embrionários. Dequitação ou secundamento, eliminação da placenta e dos demais anexos embrionários. Quando você vai examinar a mulher, então, dependendo de onde ocorreu o parto, dependendo se ela é primípara, secundípara e das condições do parto, você encontra lesões naquela musculatura que forra o assoalho do abdômen, ou seja, no períneo. E aí você vê as diversas lesões que podem aparecer no períneo quando o parto não é devidamente acompanhado, quando a mulher está tendo seu primeiro filho e quando não há os cuidados necessários para diminuir essas lesões. Então você está vendo aí lesões no períneo que costumam acontecer logo após o parto e durante o parto, ok? Muito bem, vamos lá complicar agora um pouquinho. Introdução ao estudo do aborto. Aborto natural ou espontâneo? Aborto provocado, legal. Aborto terapêutico, aborto necessário. Aborto sentimental, aborto piedoso. Aborto provocado, criminoso. Aborto eugênico e aborto provocado permitido pelo STF. Esses são os tipos de aborto que podem aparecer na sua prova. Aí a gente vai ver uma imagenzinha assim, ó. Olha lá. Muitas vezes o aborto é espontâneo, é natural. A mulher está grávida, em um dado momento há um descolamento prematuro da placenta, ela começa a sangrar e aí às vezes não tem outro meio senão completar esse aborto para que não haja uma hemorragia mortal. Mas quando o indivíduo vai fazer um aborto provocado, ele vai tentar raspar o embrião da parede do útero. E como nós já aprendemos, o embrião, quando se encaixa na parede do útero, ele cria umas expansões, umas camadas que vão formar a placenta. Isto aqui é formado por um tipo de célula muito importante para a sua prova, que são as células trofoblásticas. Por favor, trofoblástica. Mais uma vez, trofoblásticas. São essas células que vão dar origem à placenta. E aí, na hora que o aborteiro começa a raspar o endométrio para arrancar o embrião do endométrio, para provocar esse aborto da maneira mais primitiva que nós conhecemos, quando ele tenta fazer isso, observa, ele arranca junto com o embrião, ele arranca células trofoblásticas. E aí, como a mulher fica sangrando um pouquinho depois do aborto, essas células trofoblásticas, vistas ao microscópio, vão mostrar que esta mulher estava grávida recentemente, e aí, dependendo do tamanho do útero, a gente pode dizer que foi um parto ou pode dizer que foi um aborto. Células trofoblásticas, guarda esse nome, são células que vão dar origem à placenta. Pronto?
Vamos lá, mais um pouquinho para a gente terminar esse assunto. Às vezes, o médico ele não vai fazer um aborto, ele vai fazer uma curetagem para diagnóstico. Mas, sem cuidados necessários, ele não percebeu que a mulher estava grávida. E na hora que ele vai fazer a coleta do material do endométrio para uma pesquisa laboratorial, ele provoca um aborto. Cuidado. Aborto tem que ser doloso. A lei penal brasileira não pune o aborto culposo. Então, quando ele faz isso, para fazer um exame e inadvertidamente ele provoca um aborto, esse aborto é culposo. E na lei penal brasileira não é punível, percebeu? Muito cuidado. Não se pune o aborto culposo na lei penal brasileira. Muito bem. Agora, às vezes, ele é tão descuidado, que na hora que ele vai fazer o exame, ele coloca o aparelho e nem percebe que ele perfurou o útero. E essa perfuração do útero pode levar a uma peritonite, pode levar, inclusive, à morte. Por descuido, por a prática dele é muito fraca. Ele não tem habilidade para fazer esse tipo de trabalho. E aí, muitas vezes, na tentativa de um bom exame ginecológico, na tentativa de colher material para pesquisa, ele provoca essas lesões uterinas que não necessariamente foram feitas para provocar um aborto. Percebeu? Agora você está vendo aqui, ó, casos de aborto por doenças, viroses, sífilis, certas bactérias passam pela placenta, certas drogas passam pela placenta, certos tóxicos passam pela placenta e pode acontecer a morte do concepto por doença transmitida pela própria mãe. Às vezes, aparece na prova essa figura. Olha lá. O embriãozinho está lá dentro, mas há uma degeneração da placenta. E formam-se milhares de pequeninas bolhas. Na maioria das vezes, o embriãozinho morre. E aí o útero continua se desenvolvendo às custas da placenta. Isso que vocês estão vendo aí é uma placenta degenerada, transformada em milhares de pequeninas bolsas chamadas de hidátides. Hidátides, bolsas, vesículas com líquido. Isso aí é a chamada mola hidatiforme. Outras vezes, o fetinho morre e morrendo lá dentro ele não é eliminado. Ele se transforma numa criança de pedra, o chamado litopédio. E às vezes a mulher nem sabe que tem um filho dentro dela, que já está morto e já está calcificado, já está petrificado. Além do litopédio, pode acontecer às vezes o chamado feto papiráceo. Papiro, imprensado. A medicina tenta explicar o fenômeno do feto papiráceo, falando sobre o nascimento de gêmeos univitelinos, placenta única para os dois. Um deles tem as veias umbilicais do cordão umbilical atrofiadas e não consegue transmitir nutrição e oxigenação ideais para o desenvolvimento fetal. O outro tem as veias umbilicais bastante desenvolvidas e é bem oxigenado e bem nutrido. Consequentemente, com a evolução da gestação, um deles vai ficando atrofiado e morre. O outro continua se desenvolvendo. E ao se desenvolver, ele vai imprensando o feto morto contra a parede do útero. E aquele feto morto imprensado contra as paredes do útero, ele fica como que amassado. E alguém fez uma analogia com a folha de papiro, que resulta de material obtido de uma palmeira que é imprensado até transformar-se naquela folha de papel conhecido com o nome de papiro. Daí vem o nome feto papiráceo. Isso acontece muitas vezes na síndrome de transfusão feto-fetal, quando a passagem da alimentação de um dos fetos univitelinos para o irmão. Um deles fica atrofiado e morre, e o outro se desenvolve. Essa é a teoria para explicar os fetos
papiráceos. Boa questão de prova, ok? Estamos terminando esta videoaula. Segunda parte da sexologia forense. Na próxima aula, se Deus quiser, veremos a terceira aula, onde vamos discutir a himenologia, o estudo dos ímens e a sua importância em sexologia forense. Vamos falar a comparação com a himeneologia, as questões médico-legais do casamento, e mostrar como se faz o diagnóstico da conjunção carnal, de outro ato libidinoso, tudo isso que pode ser aplicado nos crimes contra a dignidade sexual. Enquanto isso, você aproveita e dá uma estudada nesse tema, que é muito importante para as provas de concurso. Agora, não esqueça, por favor, faça os seus comentários, faça suas perguntas, um likezinho ou um dislike. Explica por que você não está gostando, para que a gente possa melhorar e o nosso canal tenha uma melhor aceitação junto dos estudantes e das pessoas interessadas em medicina legal. Fico muito preocupado porque muitos estão inscritos, as visualizações são razoáveis, mas os comentários são mínimos. Parece que o pessoal não quer comentar, não quer opinar. E ajuda muito a opinião sobre a qualidade das aulas. Onde é que nós podemos melhorar? Onde é que a coisa não está muito boa? Depende de você a melhoria do nosso canal, ok? Grande abraço, até lá.